O Vasco ainda busca zagueiro no mercado da bola e tem interesse na contratação do zagueiro brasileiro Diego Carlos, que joga no Fenerbahçe da Turquia e que tem passagens pelo Sevilha da Espanha e também pelo Aston Villa da Inglaterra. E o zagueiro colombiano Carlos Cuesta já assinou o contrato com o Vasco da Gama e deve chegar ao Rio de Janeiro segunda-feira. E o diretor de futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes, está sendo bastante elogiado pelo torcedor vascaíno. Qual é a sua opinião, torcedor? Você acha que o Admar Lopes está fazendo um bom trabalho ou não? Deixa aqui nos comentários. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 150 likes. Dá aquela moral pra gente, tem muita gente que esquece, beleza? E clica no botão de hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos perto de chegar à nossa marca de 12 mil inscritos. Então ajuda a gente aí, falta menos de 20 inscritos. Pô, beleza? Agora vamos para as informações que tem muita novidade pra gente poder falar. Vamos começar falando sobre o colombiano zagueiro contratado pelo Vasco da Gama, Carlos Cuesta. Segundo informações do NT Vascaínos, contrato assinado e chegada prevista. Carlos Cuesta já assinou um contrato virtual com o Vasco. A chegada do zagueiro está prevista para segunda-feira. Então a previsão de chegada do zagueiro colombiano Carlos Cuesta é na segunda. Vale ressaltar que o Vasco da Gama agiliza os últimos detalhes para antecipar para o fim de semana a chegada de Cuesta. Então o Vasco está tentando antecipar a viagem do zagueiro colombiano para talvez amanhã, no sábado, ou talvez no domingo, o zagueiro chegar ao Rio de Janeiro e, enfim, fazer exames médicos e aí ser anunciado pelo Vasco da Gama. Excelente reforço do Vasco, excelente janela de transferência do Vasco até o momento, né? Um zagueiro que era prioridade do Vasco na janela, a gente conseguiu contratar, beleza? Zagueiro de seleção colombiana, cara, excelente contratação do Vasco da Gama, o zagueiro Carlos Cuesta, ok? Então o jogador deve chegar ao Rio de Janeiro na segunda-feira e a gente vai tentar transmitir aqui no nosso canal a chegada do nosso xerife novo, Carlos Cuesta. Bom, o Vasco ainda não desistiu de contratar jogadores para o sistema defensivo, principalmente zagueiro, que é a prioridade do Vasco nessa janela de transferências. E segundo informações do NT Vascaínos, é o seguinte: Vasco tem interesse em Diego Carlos, zagueiro que joga no Fenerbahçe da Turquia. Vamos lá. A contratação seria por empréstimo de 1 ano. Os representantes do atleta estudam viabilizar a transferência em formato no qual o Vasco arcaria apenas com um salário, sem custos adicionais. O atleta, que estava em negociações avançadas com o Lille da França, acabou vendo algumas pendências surgirem entre os clubes. Diego chegaria para brigar por uma vaga na zaga cruz-maltina. Assim que tivermos mais informações, atualizaremos aqui. Informação dada pelo NT Vascaínos, informação muito importante sobre o zagueiro brasileiro Diego Carlos, excelente zagueiro, tá? Excelente zagueiro. Esse aqui é melhor do que o zagueiro do México, vai estar interessado, o Nathan Silva. Com certeza absoluta, o Diego Carlos, se viesse pro Brasil, pro Vasco da Gama, ele e Robert Renan, cara, arrumaria nossa zaga, ou até mesmo ele e o próprio Cuesta, apesar que o Cuesta também é da mesma posição que ele, né, pelo lado direito. Mas enfim, o Vasco ia estar muito bem servido de zagueiros, que hoje o Vasco não está, né, até o momento. Mas se o Vasco conseguir contratar Diego Carlos ou o próprio Nathan Silva, seria excelente, tá? Na minha opinião. Então o Vasco tem interesse na contratação desse zagueiro brasileiro Diego Carlos. E tem mais informações sobre ele, tá? Sobre Diego Carlos, o jogador foi oferecido ao Vasco por intermédio de seu staff, que aconteceu com o diretor Admar Lopes. Admar, por sua vez, trouxe a situação para a diretoria do Vasco da Gama. Na negociação, os representantes de Diego acenaram com a possibilidade de que o Vasco arcasse com 50% do salário do defensor. O salário do Diego Carlos hoje, pessoal, é de 2,4 milhões por mês. O Vasco arcaria ali com 1.200.000, se for a metade, 50%. Tá ótimo, o Vasco tem condições de pagar esse salário por ele, ainda mais para um nível de zagueiro que é o Diego Carlos hoje, se chegasse ao futebol brasileiro. Fernando Diniz, que é o treinador do Vasco da Gama, vê o jogador com bons olhos e já teria até mesmo ligado para ele,
Olha o Fernando Diniz aí ajudando mais uma vez na janela de transferências do Vasco da Gama. Diego, por sua vez, vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O Vasco terá até fim de semana para definir se avançará ou não nas negociações pela contratação desse zagueiro brasileiro, Diego Carlos. Então, cara, o Vasco nessa janela de transferências tá me surpreendendo muito e positivamente, tá? Muito mesmo. Diego Carlos é um excelente zagueiro, chegasse ao Brasil hoje seria titular absoluto. Um outro ponto interessante, pessoal, é que o Diego Carlos, ele postou nas suas redes sociais uma imagem com um Sevilha ali, mencionando o Sevilha, né? Então tá aqui, o NCB postou o seguinte: aparentemente o Sevilha da Espanha, time em que o Diego Carlos é ídolo, tem interesse na contratação do jogador. Curiosamente, ele postou hoje uma foto da tatuagem que fez em homenagem ao título da Liga Europa que conquistou pelo Sevilha, tá? Então, pode ter algo a ver? Claro que pode, né? O Diego Carlos pode estar mencionando ali o Sevilha, onde lá ele é ídolo, tá? Lá do clube espanhol. Então, pra você ver o nível do jogador que o Vasco quer. E, cara, é ídolo lá no Sevilha da Espanha. Então, cara, é um jogador que chegasse pro Vasco hoje, ajudaria muito no sistema defensivo. E, particularmente, cara, o sistema defensivo do Vasco vai ter uma outra cara. Fato é esse, com dois excelentes zagueiros, que é o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Chegando o Diego Carlos, aí realmente ficaria um negócio muito bom pro Vasco da Gama. Um outro ponto que o Marquinhos Análises falou é que o zagueiro Diego Carlos, pessoal, ele é cria de Madureira, tá? Então ele é cria de um lugar aqui, pra quem não conhece, do Rio de Janeiro. Então talvez ele possa ser vascaíno ou de outro clube, obviamente, né? Mas é interessante saber sobre essa informação de que o Diego Carlos pelo menos já está na mira do Vasco da Gama. Isso é algo muito importante pra gente poder saber. Bom, pra quem não conhece o jogador de 32 anos de idade, já tem experiência, já é experiente, ídolo lá no Sevilha da Espanha. E é o seguinte, ele nasceu na cidade de Barra Bonita, né? Ele é brasileiro, obviamente, tem 1,85 de altura, posição dele zagueiro. Ele é agenciado pelo Bertolucci, a gente sabe que o Bertolucci e o Paulo Pitombeira, que são dois excelentes empresários aí no ramo do futebol, tem muita influência lá dentro do Vasco da Gama, então isso pode ajudar o Vasco na negociação, né? É um jogador que tem valor de mercado de 9,5 milhões de euros. Então, cara, o valor de mercado do Diego Carlos é quase 10 milhões de euros. Que, cara, 10 milhões de euros, a gente pode colocar aqui, ó, 10 milhões de euros em real, 63 milhões de reais o valor de mercado do Diego Carlos. É um jogador que tem mercado ainda lá na França, tanto que propriamente o Lille estava querendo a contratação do jogador, o Sevilha da Espanha também quer a contratação do jogador, então é um jogador muito cobiçado lá no futebol europeu. Ele tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia até o dia 30/6/2028, então ainda tem muito tempo de contrato lá com o clube turco. Ele joga tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, mas é um jogador que tem prioridade de jogar pelo lado direito, até porque ele é destro, né? Chuta com o pé direito. Ele tem dupla nacionalidade, tanto brasileiro e tanto espanhol, até porque ele é ídolo lá no Sevilha também, né? É um jogador que tem passagens por muitos clubes, pessoal. Você vê aqui, ó, Deportivo, São Paulo, Madureira, Estoril, Porto, Nantes da França, Sevilha da Espanha, Aston Villa da Inglaterra, Fenerbahçe da Turquia, que é onde ele tá hoje. Inclusive, o Diego Carlos ele foi comprado pelo Aston Villa em 2022, pessoal, pelo valor de 31 milhões de reais, cara. Sabe quanto que é 31 milhões de reais? 31 milhões de euros, perdão. 195 milhões de reais o Diego Carlos foi comprado em 2022. E aí o Fenerbahçe comprou o jogador no início desse ano, inclusive, né, por 11 milhões e 47. Então, cara, pra você ver, é um jogador que tem um valor muito alto no mercado e que pode chegar ao Vasco da Gama por empréstimo, o Vasco arcando ali com a metade do salário do jogador. Seria excelente a contratação do Diego Carlos, na minha opinião. É um jogador que nessa temporada, a gente pode dar uma olhada aqui se ele jogou alguns jogos e tudo mais. Vamos lá, ó, temporada 24 e 25 que ele jogou 22 jogos, né, na Premier League, Liga dos Campeões, a Champions League, Superliga da Turquia, Copa da Turquia, Copa da Liga Inglesa, enfim, é um jogador que não fez nenhum gol, nenhuma assistência, tomou 6 cartões amarelos e 1.591 minutos jogados.
é um jogador que estava jogando, né, 90 minutos lá no Aston Villa, teve uma lesão, né, no início do ano, então é algo também que a gente pode mencionar em relação a isso. Jogou 90 minutos lá contra Manchester United, Wolves, Tottenham, Liverpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Southampton. Então, meu irmão, é um cara que tá jogando contra times ali de alto nível, contra o Bayern de Munique, ano passado ele jogou, contra a Juventus. Então, cara, é um jogador que tem experiência no futebol europeu, chegaria no Vasco da Gama até mesmo, cara, chuto a dizer, pra ser titular no lugar do Cuesta, tá? Chuto a dizer, vocês não vão me chamar de louco não, mas é a realidade. É um jogador que tem mercado no Sevilha, da Espanha, no Lille da França, e é um cara que tava jogando ali contra a Juventus, Bayern de Munique e etc. É um jogador, pessoal, que na temporada 23 e 24 ele jogou 38 jogos, fez um gol, uma assistência, 5 cartões amarelos e 2.539 minutos jogados. Tem o jogador com a camisa do Aston Villa, né, lá da Inglaterra. Então, cara, excelente, pra mim, excelente números, tá? Tá jogando, é um jogador que tá ativo. Então, pra mim, cara, me agradaria muito, muito, muito mesmo o Vasco se conseguisse contratar realmente o zagueiro Diego Carlos, tá? Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno, por esses números aqui? Você acha que são números bons, são números ruins? Deixa aqui nos comentários a sua opinião pra gente poder debater e conversar sobre esse jogador que está na mira do Vasco da Gama, beleza? Bom, a gente pode falar também, pessoal, sobre o mercado da bola desse senhor que tá na tela. Admar Lopes, diretor de futebol recém-contratado pelo Vasco da Gama, é a primeira janela de transferências dele pelo Vasco e é um zagueiro que tá... é um diretor que tá contratando muito bem. O Admar Lopes tá sendo bastante elogiado pelo torcedor vascaíno pelas contratações e a forma que as negociações estão surgindo, né? Até porque o Admar Lopes nessa janela quase não gastou dinheiro. Vamos lá, o Admar Lopes até o momento contratou Thiago Mendes, de 33 anos, estava livre no mercado, uma oportunidade. Andrés Gomes, colombiano de 22 anos, veio para o Vasco da Gama por empréstimo. Robert Renan, de 21 anos, veio também por empréstimo ao Vasco da Gama. Matheus França, do Crystal Palace, veio por empréstimo também de 21 anos. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, 26 anos, veio por empréstimo também. Então, para você ver, 5 contratações, 4 jovens com muito mercado e pouco dinheiro gasto. Então, pra você ver, a maioria dos jogadores vieram por empréstimo, o Vasco quase não gastou nada. E, cara, tem que parabenizar o Admar Lopes pelo trabalho que ele tá fazendo no Vasco. E você compara, né, as duas janelas que o Pedrinho e o Marcelo Santana fizeram pelo Vasco. O Marcelo Santana gastou 8 milhões de reais no Maxime Domingues, 10 milhões de reais no Jean David, 10 milhões de reais no Lloyd Augusto, 20 milhões de reais no Nuno e 15 milhões de reais no Garré. Mais de 60 milhões de reais gastos nessa janela, né, em compra de jogadores. E um foi o acerto, né, que foi somente o Nuno Moreira até o momento. Então, pra você ver que o nível de acerto é ridículo. E aqui você vê a janela do Pedrinho com o Admar Lopes, Thiago Mendes, Robert Renan, Cuesta, Andrés Gomes, Matheus França. Todos por empréstimo, sem nenhum dinheiro gasto. Realmente há uma mudança, né? A gente tem que notar essa mudança que realmente aconteceu nesse departamento de futebol do Vasco da Gama, que foi a mudança de diretor. E a mudança do Vasco estar ativo no mercado e tentando acertar muito mais do que propriamente com o Marcelo Santana, que foi um dos piores diretores de futebol que já passaram pelo Vasco da Gama, tá? Enfim, pessoal, é mais ou menos esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clica no botão do like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Clica no botão de hypar também, beleza? Que ajuda pra caramba. Lembrando, hoje tem mais um vídeo pela tarde pra vocês, talvez um vídeo ou até mesmo uma live, tá? Hoje eu vou estar de bobeira em casa, então provavelmente eu vou tentar abrir uma live pra vocês, pra trocar uma ideia. Pra quem não assistiu o vídeo de reações ontem, tá? Dos tricolores, assiste lá a derrota dos tricolores, o link tá aí, tá? Então, pessoal, assiste lá que é muito importante, tá muito maneiro o vídeo, tá divertido, querendo ou não. Eles ficam secando o Vasco, a gente também tem que ficar secando eles. E ontem eles perderam para o Bahia, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. Tamo junto, até daqui a pouco aí, talvez num vídeo novo ou numa live aqui no nosso canal. Tamo junto, pessoal. Saudações vascaínas, abraço a todos.